Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, hoje recebendo em nossos estúdios o pastor João Batista, da Igreja Presbiteriana Independente, e também a presbítera da Igreja Yasmil, Luciana Grande. Sejam todos bem-vindos à Sessão TV Atende. Obrigado. Hoje a gente fala sobre um tema bem interessante. Nesse ano são comemorados, pastor, os 500 anos da Reforma Protestante, que começou lá atrás com Martinho Lutero, né? Uma história bem interessante, né? Isso, foi no dia 31 de outubro de 1517. Então, 31 de outubro de 2017, nossos 500 anos, e é uma celebração maravilhosa, porque é um marco na história. A Reforma Protestante foi um divisor da história lá no século XVII. O que levou a essa reforma? O que levou a reforma foram o desejo, na época, de uma reforma da Igreja, uma atualização da Igreja. Não só o Martinho Lutero, mas como muitos antes dele, começando no século XII. Então, 400 anos antes de Lutero, muitos já queriam que a Igreja fosse reformada, mas não foi possível naquele tempo, e no 31 de outubro de 1517 chegou esse momento. Então foi uma reforma religiosa, e a ideia era trazer a Igreja para os princípios do Evangelho, onde a Igreja teria a sua centralidade das suas atitudes, né, dos seus atos, das suas pregações, dos seus cânones, todo centrado na Bíblia. Essa reforma, ela se expandiu por todo o mundo, né? Não ficou só centralizada. Com o tempo ela foi ganhando aí todas as nações, né? Sim, ela começou na Alemanha, Martinho Lutero era alemão, e depois foi espalhando a Europa, né? Suíça, Holanda, Inglaterra. Então vários países foram aceitando a fé reformada e aderindo a esse movimento, e espalhou pela Europa toda e até chegar em todo o mundo. Hoje nós temos igrejas com princípios reformados em todos, praticamente, os países da Terra. No Brasil, quando chegou? No Brasil, o protestantismo chegou no período colonial, com a França tentando invadir o Rio de Janeiro para formar aqui a França Antártica, e aí não deu certo, foram expulsos. Aí no Recife chegou os holandeses também com o mesmo objetivo. Na época era a exploração do açúcar, né, e tal, mas eles trouxeram todo o culto reformado, protestante, para cá, foram expulsos também. Passou essa fase, entrou no período imperial, quando Dom João fugiu para o Brasil, e quando ele chegou aqui, Napoleão estava conquistando a Europa, ele chegou aqui no Brasil, ele tomou uma decisão chamada de abertura dos portos. A gente aprende isso na escola quando estuda esse período da história. E com a abertura dos portos, Alemanha e Inglaterra e outras nações amigas de Portugal, então vieram os embaixadores para o Brasil, então realizavam o culto aqui, na língua de cada nação. Então foi o segundo contato com a fé reformada. E passou essa fase, aí chegamos na proclamação da República, aí o país deixou de ser um país religioso, né? O Estado se tornou laico, e aí com a Constituição de 1889, então, facilitou a vinda de todas as confissões religiosas para cá, e nós temos todas aqui no Brasil hoje. E isso é muito bom, essa diversidade de pensamento em torno da palavra, em torno do Evangelho, em torno de denominações. E para comemorar tudo isso, né, Luciana, no próximo dia 31, lembrando que é a data de 31 de outubro de 1517, vocês estão preparando uma programação especial aqui em Andradas, né? Sim, nós vamos estar comemorando o Dia da Reforma, aniversário de 500 anos da Reforma. Nós vamos estar exibindo um filme sobre a vida de Martinho Lutero, ali na antiga Câmara Municipal, em 3 horários diferentes, né? Na parte da manhã às 10 da manhã, à tarde às 15 horas e à noite para os adultos, para as pessoas que não podem ver durante o dia, às 19 horas. E dentro do salão da antiga Câmara terá exposição sobre toda a história da Reforma, desde a sua fundação, suas bases, até a chegada, né, da Reforma da Igreja no Brasil e até os dias de hoje, né? Tudo, desde a sua fundação, a contribuição que a Reforma trouxe para a sociedade, para
para o povo, o que a igreja, né, o que a igreja representa hoje, as diferenças de nomenclatura, as diferenças de denominações. Então, nós vamos estar ali falando num trâmite geral, né, todas as igrejas, tanto a tradicional quanto as pentecostais também, né, quando elas também vieram para o Brasil, graças a missões, né, porque os primeiros missionários mesmo assim, fundamentados, sim, são missionários reformados. A gente vai entrar ali nos moravianos, nos morávios, irmãos morávios, que ensinaram, não é, pastor, o que é missões, né, independente de placa. Então, a gente está ali disposto que a sociedade, que você, que é cidadão, independente da fé e da crença que você confesse, você esteja ali nos visitando para entender o que foi a reforma, e o que é a reforma, né? E o que é a igreja evangélica hoje. E a gente percebe que as igrejas estão envolvidas nesse projeto, né? Igreja Yasmil, Igreja Presbiteriana Independente, ou seja, a junção das igrejas evangélicas para comemorar essa data e juntos estarem levando aí o evangelho, um pouco mais da história e mostrando esse trabalho que vocês realizam aqui na cidade, né? Sim. A associação, ela é interdenominacional. Então, ela representa, sim, todas as igrejas evangélicas da cidade. Ela é uma representação. E ali nós temos as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. Nós temos as nossas diferenças de costumes, diferenças doutrinárias, diferenças de raízes, mas aquilo que nos une, que é o Evangelho, que o significado do Evangelho é as boas novas de Jesus, o que nos une é maior do que as nossas diferenças. Então, nós estamos aqui, independente de placa, para servir o mundo, servir a cidade e levar o Evangelho de Jesus. Com certeza. Pastor, nesses 500 anos, muita coisa mudou nas igrejas. Hoje, segundo dados do censo de 2010, no Brasil tem cerca de 42 milhões de evangélicos. Claro que esse número deve ser maior que o censo de 2010. Mudou muita coisa com essa reforma? Mudou muita coisa nesses 500 anos? Mudou. A reforma ela foi religiosa, mas como é até hoje, a religião ela se estende também a todas as outras esferas da sociedade, né? Econômica, política, social, filosófica, né? E assim vai. Então, o pensamento religioso ele interfere nessas outras áreas. Então, com a reforma que mudou um pouco o tempo lá em 1517, o século XVII, mas hoje também. Então, nós deixamos de ter uma só igreja tentando assim, dominar o mundo. Então, isso não é bom, né? Então, com a reforma protestante, surgiu essa diversidade de igrejas. Essa não é que fugiu do controle dos reformadores, não. Eles tinham já essa percepção de ter várias outras denominações que foram surgindo e todas sendo aceitas. Então, isso fazia parte do pensamento. Então, com essa diversidade de pensamento, então isso facilitou as pessoas, os fiéis de cada denominação, expressar e vivenciar a sua fé. Lá no passado foi importante porque o capitalismo estava nascendo, né? A classe burguesa estava engatinhando naquele tempo, o nascimento do capitalismo. Com a fé reformada, isso facilitou. Calvino e Lutero tinham uma visão diferenciada de lucro. Tem um sociólogo chamado Max Weber, ele tem uma tese chamada A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Então essa foi uma tese, olhando a fé reformada e o capitalismo. Então isso facilitou essa movimentação na história, então interferindo, mudando áreas na economia, na política, na sociedade. E a posição das mulheres também dentro da igreja. Então isso ao longo do tempo vem facilitando. Tanto é que nós temos hoje presbíteros, está a Luciana aqui, nós temos pastoras, né, temos bispas e assim vai de acordo com cada denominação. Então essa abertura da mulher entrando na igreja e assumindo algumas posições que antes eram só dos homens, então isso vem com o pensamento da reforma. A questão da educação, o objetivo dos reformadores era que a Bíblia fosse traduzida para cada língua materna e que as pessoas pudessem ler. Com isso, então, tinha que tocar na educação.
É por isso então que do lado de cada igreja sempre tinha uma escola, né? Então a reforma veio trazendo esse ideal. A questão da escravidão, os reformadores trabalharam nesse sentido. Então, à medida que a história vem desenrolando, nós vamos ver e detectar a influência do pensamento reformado. E hoje também, né, como nós estamos discutindo a posição das crianças nas nossas igrejas, isso reflete na sociedade também, a posição da mulher, um trabalho muito forte que a gente chama de diaconia, que é serviço. As igrejas trabalharam muito isso e trabalha muito essa questão de ajudar a sociedade, contribuir com a prefeitura, com o Estado, né, também, com escolas, creches, né, casas-lares. Antigamente as igrejas tinham muito orfanatos, mas hoje mudou um pouco, né? Então hoje nós temos casas-lares. Então são projetos sociais, fruto da visão protestante, fruto da visão reformada, que é também a visão cristã, a visão do Evangelho. Luciano, o pessoal quiser participar, dia 31, a partir de que horário? E qual que é a programação do dia? Dia 31, terça-feira, das 8 da manhã até às 18 horas, nós vamos estar ali atendendo numa tenda, né? Oferecendo oração para as pessoas e aconselhamento, fazendo a exibição do filme, né? Que a gente já havia falado, e todos estão convidados a participar. Isso é aberto para toda a população, né? Nós vamos estar enviando convites às escolas também para estarem participando, mas você que sinta no coração que queira, e todos aqueles que estiverem passando ali, na terça-feira, dia 31, das 8 da manhã às 6 da tarde, nós estamos ali disponíveis na antiga Câmara e numa tenda ali armada, na outra parte da prefeitura, que é de frente ali à SOS Financeira, ali de frente à Igreja Adventista. Nós vamos estar com a tenda ali disponível para quem quiser estar tendo um aconselhamento, quem estiver precisando de uma oração. Tá, já, gente, muito obrigado e um bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado, João. Chegamos ao final de mais uma edição da Sessão TV Atende.